Sabe aquela pergunta que a gente sempre se faz? Por que para algumas pessoas o sucesso financeiro parece, sei lá, tão fácil, enquanto para outras é uma batalha constante? Pois é, em Os Segredos da Mente Milionária, o autor T. Harv Eker diz que a resposta não está no que a gente faz, mas em como a gente pensa. A premissa é forte, hein? O segredo estaria escondido na nossa própria mente. Vamos desvendar isso juntos. O livro já começa com essa pergunta que, vamos combinar, todo mundo já pensou. Por que alguns parecem que nasceram para a riqueza, enquanto outros vivem contando moeda? E se eu te disser que a resposta não tem nada a ver com faculdade, inteligência, talento ou até sorte? O autor manda a gente esquecer tudo isso, porque a causa de verdade é outra. E a causa real, segundo Eker, é uma coisa totalmente invisível, um tal de modelo de dinheiro que foi gravado lá no nosso subconsciente. Dá para pensar nisso como um tipo de roteiro secreto, que sem a gente perceber, comanda cada decisão e, no fim, o nosso destino financeiro. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que é exatamente esse modelo de dinheiro? E por que ele seria o fator mais importante de todos para o sucesso com as finanças? Pensa nesse modelo como se fosse um termostato financeiro. Ele já vem com uma programação de fábrica, sabe? Se o seu está programado para gerar, digamos, R$ 1.000, ele vai dar um jeito de gerar R$ 1.000. Se tiver programado para milhões, o resultado vai ser milhões. Ele fica ali no piloto automático, até o dia em que a gente decide de forma consciente ir lá e mudar a temperatura. Para explicar melhor, o livro usa uma analogia muito boa. Imagina a árvore da vida. Os resultados financeiros que a gente vê no nosso dia a dia, a nossa renda, o nosso patrimônio, são como os frutos dessa árvore. Mas o que gera esses frutos? São as raízes, né? A parte que a gente não vê, que fica debaixo da terra. E essas raízes são a nossa programação interna, o nosso mundo invisível de crenças e pensamentos. Então, para mudar os frutos, não adianta, tem que mexer primeiro nas raízes. E aqui está um dos princípios mais importantes do livro, uma ideia muito poderosa. O mundo visível é sempre um reflexo do invisível. O que isso quer dizer na prática? Que a falta de dinheiro nunca é o problema de verdade. É só um sintoma do que está acontecendo lá dentro, no nosso mundo interior. Certo. Se esse modelo é tão decisivo assim, de onde ele veio? Como é que essa programação foi instalada na nossa mente para começo de conversa? Bom, os nossos pensamentos não brotam do nada. Eles vêm de uma espécie de arquivo de informações que a gente vai guardando na cabeça desde criança. É um verdadeiro efeito dominó. Essa programação antiga gera um pensamento. Esse pensamento cria um sentimento que, por sua vez, empurra para uma ação. E essa ação é o que gera o resultado final lá na conta do banco. Então, como é que essa programação foi parar lá? O livro aponta 3 grandes culpados, digamos assim, que nos moldaram desde pequenos. As palavras que a gente ouvia, os exemplos que a gente via e as experiências mais marcantes que a gente viveu com dinheiro. Bora dar uma olhada em cada uma dessas influências. Assim, a gente começa a entender como elas podem estar definindo uma realidade financeira sem que a gente nem se dê conta disso. Vamos lembrar daquelas frases que eram super comuns na infância. Coisas do tipo, os ricos são todos gananciosos ou o dinheiro não dá em árvore. Cada uma dessas frases, ouvidas sem parar, vai se instalando no subconsciente e acaba virando uma crença que comanda o nosso comportamento com dinheiro na vida adulta. Agora, vamos falar do poder do exemplo. Geralmente, a gente segue um de 2 caminhos. Ou a gente vira uma cópia dos nossos pais em relação a dinheiro, ou a gente se torna o oposto completo, por pura rebeldia. Se eles gastavam muito, a gente pode virar gastador também, ou então virar um pão duro de primeira. A questão é conseguir identificar qual padrão foi herdado. Olha que impressionante, uma única experiência, mas com uma carga emocional muito forte, pode definir toda a nossa relação com o dinheiro. O livro conta a história de uma mulher, a Josie, que aos 11 anos viu o pai morrer de ataque cardíaco no meio de uma briga por dinheiro. A partir daquele dia, a mente dela associou dinheiro com dor. E o que acontecia? Na vida adulta, ela se livrava de todo o dinheiro que ganhava, de forma inconsciente, só para evitar aquela dor. E esse exemplo ilustra um ponto fundamental de forma brilhante. Não adianta só usar a lógica ou a força de vontade. Quando o subconsciente precisa escolher entre a razão fria e uma emoção muito antiga e profunda, pode apostar. A emoção quase sempre ganha a briga. É por isso que mudar de verdade exige bem mais do que só decidir ser rico. Então chegamos ao ponto principal. Essa programação não é uma sentença de prisão. Ela pode sim ser identificada e, o mais importante de tudo, pode ser alterada. O autor nos dá um mapa bem claro para essa mudança, com 4 passos. Tudo começa com a conscientização.
ou seja, admitir que essa programação existe. Depois vem o entendimento, investigar de onde ela veio. O passo seguinte é crucial, a dissociação. Perceber que aquelas crenças antigas não são quem a gente é de verdade. E só aí a gente pode partir para o recondicionamento, instalando novas e poderosas maneiras de pensar. Mas antes mesmo de sair reprogramando tudo, é essencial fazer uma pergunta. Por que enriquecer? Qual é a motivação real? Porque se a razão vem de um lugar de medo, de raiva ou daquela necessidade de provar algo para alguém, o dinheiro sozinho nunca vai trazer felicidade. Esse princípio reforça uma ideia muito importante. O dinheiro só amplifica o que já existe dentro da gente. Ele não resolve problemas que não são sobre dinheiro. Se a raiz da motivação for o medo, por exemplo, ter mais dinheiro só vai trazer mais medo. O medo de perder tudo, sabe? Uma das ferramentas mais fortes para esse recondicionamento são as declarações. E olha só, não é só uma frase positiva. Uma declaração é tipo um anúncio oficial de uma intenção. É como dizer em voz alta, para si e para o universo, que a partir de agora quem está no comando é você. É dar uma nova ordem para o subconsciente. Aqui está um exemplo de uma declaração que é a base de tudo no livro. Ao repetir isso com convicção, a pessoa começa a internalizar a ideia de que ela é, sim, responsável pelos próprios resultados e que toda mudança começa de dentro para fora. A grande virada de chave, então, não é sobre aprender uma técnica de investimento nova e mirabolante. É sobre desaprender. É sobre reconhecer e se livrar daquelas crenças antigas, limitantes, que já não servem mais para o futuro que se quer construir. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. Depois de entender que a mente é programável, a próxima pergunta é meio óbvia, né? E se fosse possível, de propósito, instalar arquivos de riqueza? Quer dizer, os jeitos de pensar e agir que diferenciam as pessoas ricas, direto na nossa mente? E o livro garante. Isso não só é possível, como é o caminho. E o primeiro passo é a intenção, é a decisão. Essa jornada para reprogramar a mente pode começar agora mesmo, com a declaração que está aqui. É um comando simples, mas extremamente poderoso, para escolher um novo destino financeiro.